Olá, quero falar para vocês de uma escritora que me surpreendeu. Abro desta maneira pela seguinte razão: quem gosta de livros como eu, depois de uma vida inteira lendo, às vezes cai num certo desencanto, como se nada mais pudesse surpreender. Pois não é que existem escritores que de fato surpreendem, que tiram a gente da zona de conforto, que provocam novas emoções? Eu estou falando desta escritora aqui, Muriel Barbery, e desse livro, A Elegância do Ouriço. Mas poderia falar também de outros, por exemplo, A Morte do Gourmet, que é o livro de estreia da Muriel Barbery. Ela que é marroquina, nascida em 1969 e que vive no Japão. Mais do que isso, ela ganha prêmios e vende muito. Os seus livros vendem, como se dizia antigamente, vendem como pão quente. Vendem muito porque, nestes tempos de internet, redes sociais e tudo mais, vendem porque emocionam, enternecem, encantam. Há quem ainda espere da literatura muito mais. Por exemplo, há quem espere da literatura uma capacidade de conscientização para mudar o mundo. Há quem espere da literatura uma chave para abrir o que se chamava de as portas da percepção. Tudo bem, tudo isso é legítimo, é lícito, cada um espera o que quiser. Eu, modestamente, espero ser encantado, enternecido. Eu espero me emocionar, me divertir, rir e sentir que aquilo que eu estou lendo parece a realidade, ou até é mais profundo do que a própria realidade, porque é uma realidade que vem à tona pela força da narrativa. Tudo isso eu encontrei em A Elegância do Ouriço. Quando eu comecei, confesso, eu estava meio assim, que história é essa? Pois é, que história é essa? A história de uma concierge de um edifício de luxo da burguesia, num bairro chique de Paris, a história de uma zeladora culta, que lê Tolstói, uma zeladora que tem um gato cujo nome é Leon. E aí já diz tudo. Essa zeladora procura se manter no seu mundo, distanciada dos moradores burgueses do seu edifício. Mas ela é a protagonista, ela chama a atenção, ela tem uma capacidade profunda de compreender aquele universo. E tem também uma menina, Paloma, 12 anos, filha de uma família burguesa, que se entedia, que se aborrece, que quer uma vida espiritual muito mais profunda, que briga com a irmã, que é um tanto frívolo. E essa menina escreve diários e, em algum momento, decide o seguinte: a vida dela não está boa, e se não mudar, ela vai se matar quando completar 13 anos, no dia do aniversário. Estou dando muito spoiler? Não, tudo isso está em resenhas e até na orelha do livro. O que é interessante é como tudo isso vai se desenvolver, desenrolar, como a história é contada, os diálogos. Que ouvido tem a escritora para capturar os diálogos como eles se dão. Isso é muito importante em literatura, que os personagens falem como se fala na vida. E é isso que se encontra nesse livro desconcertante, apaixonante, divertido, devastador. Usei aí um monte de adjetivos porque de fato me encantei. E nessa história desta zeladora de edifício, absolutamente improvável, alguns dirão até inverossímil, mas que convence, na vida desta zeladora vai aparecer, no edifício, um rico japonês com nome de cineasta, também leitor, também apaixonado por Tolstói, e que vai se encantar com quem? Com quem? Com a zeladora. E tudo isso vai surpreender o edifício, tudo isso vai sair da curva, ponto fora da curva. E a gente vai descobrir um mundo ao mesmo tempo próximo e tão
tão distante. E é claro que depois de entrar, vencidas as primeiras páginas, a gente não sai mais. Não sai mais até o fim. E quando encontra razões para reler, fica ainda mais feliz. Eu, por exemplo, vou participar em Porto Alegre, como mediador apresentador, da conferência da Muriel Barbery, que estará no Brasil pelo Fronteiras do Pensamento. Fronteiras do Pensamento continua realizando os sonhos da gente, trazendo ao país grandes intelectuais, escritores, pensadores, enfim, e é sempre renovador. Então, para mim vai ser honra e alegria. E é por isso que eu dou esta dica. Posso me permitir de dar uma dica a quem esteja me vendo, me ouvindo. Leia Muriel Barbery e acompanhe a sua vinda ao Brasil. Participe, porque não se vai perder a viagem. De jeito nenhum. Há uma crítica ácida, mordaz, em tom de sátira às vezes, ao comportamento da elite parisiense, com suas manias, seus credos, a gente diria até suas frescuras, suas bobagens. Mas tudo isso com um tom bem-humorado, com um tom divertido, com um tom que engaja, para usar uma palavra da moda, porque traz à tona tudo aquilo que pode ter de exagerado. Agora, por outro lado, cumpre essa importantíssima função da arte de nos mostrar o mundo que está diante de nós, muitas vezes, e que nós não vemos porque, de algum modo, ele está encoberto. Eu acredito muito que a arte tem o papel de descobrir, no sentido de destapar, revelar, desvelar, trazer à tona, fazer ver o que se esconde diante dos nossos olhos. E tudo isso está nesse livro sensacional. Eu já confessei aqui que quando me indicaram, eu li as 2 ou 3 primeiras páginas e duvidei um pouquinho. Disse para mim assim, acho que não vai funcionar. Com essa introdução talvez não dê certo. E quando eu estava na 10ª página, eu já pensava diferente. E quando eu estava lá pela página número 50, eu já estava apaixonado. E quando eu terminei, eu queria mais. Que é normalmente o que se pede quando se lê um livro encantador. Então, agora eu quero conhecer a autora. Inclusive, estou cheio de questões sobre por que ela foi para o Japão, é claro, embora eu saiba, tenha pesquisado. Mas ouvir da própria pessoa é outra coisa. E, fundamentalmente, o que conta também é a oportunidade de entrar mais na lógica, na dinâmica, nas ideias que ficaram ainda encobertas sobre a construção de um romance. Então, para finalizar, eu digo, repito, não percam a oportunidade de ler esta autora, se é que já não leram, e também não percam a oportunidade de acompanhá-la aqui no Brasil. Depois que a gente lê o primeiro, a gente quer ler os outros. Isso é sinal de que funcionou, de que deu certo. E é isso. Tudo que se quer de um livro é que ele nos prenda, que a gente queira continuar dentro da história. Sabem aquela história de quando se está dentro de um avião, com pressa, e se começa a ler um livro, e o livro é tão bom que a gente perde a pressa e não quer que o avião chegue? Bom, um trem, um ônibus. Já me aconteceu de estar em engarrafamento e começar a querer que o engarrafamento continuasse, porque o livro era bom demais. A meu ver, é o caso desse A Elegância do Ouriço. Não direi qual é a elegância do ouriço, nem por que o ouriço. Isso cada um descobrirá lendo o livro. Mas faz sentido. Muito, muito sentido. Como é bom ler livros que nos fazem, por alguns instantes, por algum tempo, por algumas horas, por alguns dias, nos fazem felizes. Eu saí
de A Elegância do Ouriço renovado. É isso aí. Um grande abraço.